pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Bora lá então! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês aqui no nosso quadro Por Dentro da Nossa Língua. Como a nossa língua é cheia de detalhezinhos, nós vamos tirando as dúvidas aqui na nossa TV Araxá. Então chama o papai, chama a mamãe, todo mundo que você tiver aí por perto para vir apreciar as nossas aulas, ok? Vamos lá! O que nós vamos ver em nossa aula hoje? Este é batata. Batatinha frita, muito prático e que acontece todos os dias. A dúvida cruel entre ou ão. Quando que eu uso no final da palavra ou quando eu uso no final da palavra, professora? Se você quer saber, fica ligadinho aqui na nossa TV que você vai descobrir. Vejam só, sempre nas aulas eu começo com uma apreciação musical, um poema, algum texto, uma tirinha. E hoje em nossa aula nós vamos começar com um grande escritor brasileiro que é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac fez um poema que se chama A Boneca. E deste poema eu tirei um pequeno trecho que está aqui e vou fazer a leitura para vocês. Prestem atenção. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Professora, isso acontece muito quando a criança está nessa fase, né? É meu, então não aprende a compartilhar. O que o Olavo Bilac trouxe aqui neste pequeno poema? Ele trouxe as duas palavras que terminam com A com M no final. Professora, mas vamos falar essas palavras novamente para vermos o som. Eu acho que é com ão, professora. Já escutei muito isso em escola. Professora, está errado? É com ão. Mas é porque o som é parecido, mas nós vamos aprender a diferenciar quando é uma e quando é outra. Vamos falá-las então. Brincavam, brigavam. Ô professora, parece que é com ão. Calma, vamos então entender. Aqui as duas destacadas. As palavras destacadas do poema foram brincavam e brigavam. Vamos analisar então. Estas palavras estão reportando, estão relacionadas ao presente, agora, a algo que passou, que é o passado, ou a algo que ainda vai acontecer, que no caso é o futuro. Vamos parar e pensar. Brincavam. Brincavam. Ainda aconteceu ou ainda vai acontecer? Elas brincavam. Elas brigavam. Muito bem. Para isso eu tenho que voltar lá no poema. Elas estavam brincando. Brincavam. Já tinham brincado. Elas brincavam. Então está relacionado ao passado. Elas brincavam, elas brigavam. Então, está relacionado ao passado. Toda vez que eu ter palavras que terminam com A e M, elas estão relacionadas ao passado. Uai, professora, mas ainda está difícil para eu entender quando é passado e quando é futuro. Para isso, a gente tem que fazer uma análise da frase, da situação, para entendermos. Vejam só, se com o poema ainda não ficou claro, vou esclarecer para vocês com duas imagens. Vejam, tenho dois gatinhos. Os dois gatinhos comeram o peixe. Já comeram. Aconteceu, já passou. Já comeram, passado. Agora, os dois gatinhos comerão o peixe. Eles ainda não comeram, eles ainda vão comer o peixe. Perceberam a diferença? Então, vamos voltar na imagem. Zera tudo e vamos para a imagem. Os gatinhos comeram o peixe. Eu consigo ver que já comeram, só tem um esqueletinho aqui, ó, o espinho do peixe. Já comeram, não tem mais peixe. Já passou, já aconteceu. Então, AM no final. Agora, se eles ainda não comeram, vão comer, comerão. Os gatinhos comerão o peixe. Professor, então agora tá certo. Consegui pegar essas dicas, consegui entender
Quando é passado, AM no final. Quando ainda vai acontecer, ão no final. Fechou. Agora vamos ver aqui. No passado, vocês já gravaram. Agora eu quero que vocês gravem o futuro. E vou dar uma dica fatal para vocês, que vai te ajudar sempre. Verbos terminados em ão, a ação ainda não aconteceu. Se não aconteceu, ão no final, ok? Não aconteceu, ão no final. Gravo não e o ão. Se não aconteceu, eu vou terminar o verbo com ão, certo? Então, não, ão é o futuro, certo? Então, vejam, mais uma vez na imagem, já aconteceu? Ah, professora, já aconteceu. Então, AM no final. Não aconteceu? Não comeu? Não comeu? Comerão. Ok? Fechou. Agora, então, vamos lá aprofundar só mais um pouquinho, fazendo leitura de algumas palavras no passado e no futuro. Cantaram, dormiram, pegaram, nadaram. Passado, já aconteceu, AM no final. Agora, vou para o futuro. Partiu o futuro? Vamos lá? Todo mundo lá no futuro agora. No futuro, cantarão, dormirão, pegarão, nadarão. Não aconteceu, ão no final. Se o fato, a ação ainda não aconteceu, ão no final. Ah, tranquilão, professora. Tranquilão? Tranquilão. Então, vejam, aqui nós temos destacadas algumas sílabas. E vocês vão perceber que no passado, toda vez que eu me referi ao passado, a um verbo que já aconteceu, prestem atenção nas sílabas que eu destaquei. Tá, mi, ga e dá. Tá, professora, o que você quer me dizer com isso? Prestem atenção. Todas as vezes que eu pronunciei as palavras com AM no final, passado, a sílaba forte sempre foi antes da sílaba final. São as paroxítonas aparecendo aqui, lembram? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ih, professora, começou a ficar estranho. Não. Lembram da sílaba mais forte, o som que sai mais forte? Algumas sílabas vão ser acentuadas, outras não. Então, prestem atenção. Nestes casos aqui, nós estamos falando da sílaba forte, a sílaba tônica, sem acentuação, ok? Então, ó, cantaram, dormiram, pegaram, falaram. A sílaba da paroxítona sempre está mais forte, ok? É uma dica para você também perceber na hora que você quer falar a palavra, porque quando eu vou para o futuro, a sílaba forte não está no meio, não está no começo, está no final. Aí você vai pegar mais ainda essa dica e nunca mais vai errar na sua vida o am e o ão, ok? Vamos lá testar então para ver se o que a professora está falando é verdade? Vamos comprovar. Cantarão, dormirão, pegarão, nadarão. A sílaba que ficou mais forte foi justamente a sílaba final, a sílaba que nós chamamos de oxítona, que é a última mais forte, ok? Então, quando eu for para o passado, quando o verbo estiver no passado, a sílaba do meio vai ser bem forte. Quando for no futuro, ainda não aconteceu, vai ser a última sílaba mais forte. Poxa, professora, com essas duas dicas nunca mais eu erro. Ai, que bom, que alívio! Vamos praticar então? Ainda não. Antes de praticarmos, temos que trabalharmos com dois exemplos que acontecem muito. Dois exemplos com o verbo estar. Então, eles estão em casa. Este estão em casa, ele está se referindo ao presente. Eles estão, está agora, é o presente. Então, ele está relacionado à terceira pessoa do plural. Eles. Ok, professor, o que você está querendo dizer com isso? É que muitas vezes a gente vê a escrita incorreta deste verbo desta forma, estão. As pessoas estão em casa. Se é o presente, vai terminar com ão. Está em casa? Eles estão em casa realmente? Então, termina com ão, ok? É proibido
e nananina não podemos escrever ficam, está incorreto. Agora, professora, aqui mudou a situação, o ficam mudou diferente. Eles ficam em casa. Então, mais uma vez está se referindo ao presente, eles ficam em casa. Está relacionado à terceira pessoa do plural. E aí, o que eu tenho? Muita escrita ao contrário, eles ficam em casa. Não, o correto é eles ficam em casa, eles estão em casa. Nossa, professora, mas aí como que eu faço? Você vai relacionando, vai lendo a frase para você conseguir encaixar o verbo da melhor forma, ok? Pronto, proibido, aqui nesse caso ficam. E agora sim nós vamos praticar. Vejam aqui e vamos completar com o verbo correto. Na próxima semana você já matou a charada. Por quê? Se é na próxima semana, é futuro, você já sabe que vai terminar com ão. Muito bem, não aconteceu, ão no final. Então, ó, na próxima semana, os meninos apresentaram ou apresentarão uma música. Já pegamos e matamos a charada, né? Na próxima semana, os meninos apresentarão uma música. Não aconteceu, ão no final. Agora, vejam um segundo exemplo. Vocês andaram ou andarão demais? Vocês andaram demais. Então, ó, andaram. Já estou falando que andaram muito. Certinho? Agora, vamos fechar nossa aula com as nossas dicas de ouro. Peguem elas e guardem-as. Mas não é só guardar, tem que usar, ok? Sempre com o verbo no passado, algo que já aconteceu. Ão, não aconteceu, ão no final, futuro. Pesquisem em fontes seguras, cuidado onde vocês estão pesquisando e assistam a TV Araxá para vocês estarem ligadinhos nesse tanto de dicas interessantes e tão importantes para o nosso dia a dia dentro da nossa língua, ok? Vou ficando por aqui, vocês vão treinando aí, não esqueçam, continuem ligadinhos na nossa TV. Um beijo, um abraço e um queijo e até a próxima aula.